Então, nós estamos iniciando mais um estudo. Sejam bem-vindos quem está chegando aí pela primeira vez. Hoje palestra 134. Todo encontro nosso a gente faz uma reflexão sobre uma das palestras da Eva Pierrakos. E essa palestra de hoje ela vem falar sobre o conceito do mal. Então, para Eva, do guia, melhor dizendo, o mal, a síntese dessa palestra, vem falar para nós que o mal é o entorpecimento. Que diante das situações da nossa vida em que a gente se sente impotente, a gente sofre. E esse sofrimento, às vezes, é tão insuportável que a gente entorpece. Então, todo mal é um entorpecimento exagerado. Todos nós, de alguma forma, a gente está entorpecido. De alguma forma. Uns mais, outros menos. Né? E a gente está dizendo assim, se o mal é o entorpecimento, o que é o bem? Fiquei pensando, né? Ele não traz a definição do bem aqui, não. Mas no final ele vem falar. Então eu trouxe aqui o primeiro slide e vou trazer agora o último slide. Vou quebrar todos os protocolos. Trazendo o último slide, eu vou dizer só dessa última parte aqui, onde ele vem fazer uma afirmação. Quero ser totalmente vivo. Se o mal é o entorpecimento, o bem é a gente estar em vida plena, totalmente vivo. Olha o termo que ele usa aqui. Minhas faculdades diretas e exteriores de vontade não podem atingir as áreas em que entorpeci minhas faculdades de percepção, de experiência, de sentimento e de sensibilidade. Assim, isso é uma afirmação que ele traz nessa palestra. Quero contatar o eu interior, de inteligência superior e poder maior que a mente exterior, para tomar os passos necessários e descongelar essas faculdades, fazê-las reviver, para que eu me torne um ser humano pleno. Sempre que houver medo e equívoco a esse respeito, eu quero entendê-los para poder eliminar o que estiver atrapalhando. São as proibições inúteis que ainda não conheço muito bem e fazem com que eu esteja apenas parcialmente vivo. Eu quero ser totalmente vivo. Para que isso aconteça, entro em contato com o eu interior, para que ele me ajude a eliminar os obstáculos e trazer à consciência o que eu preciso saber para redespertar e viver em estado de realização, identidade e beleza. Muito bom, né? E mais uma vez eu me lembro de Rogers, né, que é um psicólogo que a gente tem seguido, e ele tem um texto que ele fala
sobre a pessoa plena. Ele define um estado de saúde. Rogers é um psicólogo humanista, que ele define para nós um estado de saúde, que é um estado onde a pessoa vive plenamente. O que seria viver plenamente? É a gente acolher todas as experiências que a gente vive. De medo, de tristeza, de insegurança, de alegria, de prazer, que para muitos de nós, para não falar todos, o prazer também é insuportável. O guia fala que às vezes o prazer é muito mais insuportável do que a dor. Então nós não vivemos plenamente porque a gente não suporta receber plenamente todas essas experiências que a gente vive, todos esses sentimentos que a gente vive. Alguns a gente suporta, outros eles são tão insuportáveis que a gente não dá conta de lidar com eles. Então eles ficam entorpecidos ou congelados. Ele fala que eu quero descongelar essas faculdades que ficaram presas. Então, e às vezes estão presas e a gente nem sabe que está presa. Essa semana, num grupo nosso de vivência, uma colega trouxe uma experiência tão bonita dela contando, ela estava revivendo momentos na infância dela, onde ela estava se dando conta o quanto ela se sentiu abandonada. Mas na época, ela não tinha noção que isso aconteceu. E aí, ela até foi para a psicóloga, e as psicólogas falavam com ela e tentavam mostrar para ela, e ela falava, não reconheço isso. Quantas vezes a gente às vezes tenta falar com alguém, você não está vendo, e a pessoa não dá conta de ver, não reconhece. Está todo mundo vendo, só ela que não está. Não reconhece, porque estamos entorpecidos, distantes. O que é esse entorpecimento? É um estado de separatividade, de distanciamento da nossa experiência sentida. Para tudo a gente precisa, tudo que a gente quer viver plenamente, pensando agora, já que esse é um espaço onde a gente está trabalhando a questão da espiritualidade, e a gente tem trabalhado no nosso grupo do Evangelho Sentido, a gente tem trabalhado aqui nesse momento inicial da respiração, essa entrega, esse sentir. Se a gente quiser também se aproximar do que vem a ser essa consciência crística, se a gente quiser se aproximar realmente de Jesus, para sentir o que esse ser veio trazer para nós, nós também vamos precisar descongelar. Quando a gente congela a dor e congela as nossas experiências difíceis, a gente também congela a nossa capacidade de amar. A gente fica preso, travado, e a gente passa a dar pouco, ou dar de forma artificial. Então, o caminho que ele nos diz é que a gente possa começar a pôr cada vez mais claramente a intenção de descongelar. E se colocar disponível para que esse ser interior trabalhe e traga à consciência o que precisa vir para que esse descongelamento aconteça. E muitas vezes a gente não quer delegar essa tarefa para o ser interior. A gente fica preso no controle, e essa é uma outra definição de mal, que mal é a gente querer controlar tudo. E controlar inclusive os caminhos de libertação espiritual. Nós não controlamos o nosso caminho de libertação espiritual. Até um ponto a gente vai. Quando a gente diz eu quero, quando a gente diz eu vou ali, na oficina, chego aqui, e eu posso chegar aqui e a minha cabeça está longe. Eu posso chegar aqui e dizer com muita vontade que eu quero dar um passo. E quando eu faço isso, até um determinado momento tem uma atividade. Depois é um estado de receptividade, de passividade, onde a gente
no nosso ego, na nossa consciência, que ele chama consciência exterior, apenas observa o movimento que esse ser interior vai trazer. Vou dar um exemplo disso. Nós tivemos um grupo ontem e uma pessoa, a gente então pede para as pessoas fecharem os olhos e com os olhos fechados a gente abre então o espaço para receber o que vem, o que em mim precisa de cuidado, o que em mim precisa ser descongelado. Se você parar, perguntar e fazer silêncio, vão começar a vir algumas coisas. A gente pouco faz isso. Então, fizemos isso no grupo, é um treinamento, dentro dessa abordagem experiencial, que o Gendry nos ensina e chama de focalização. E então essa pessoa fecha os olhos e começa a vir questões, imagens do trabalho dela. E aí essa pessoa diz assim, isso eu não quero. E aí ela rejeita. Mas era aquilo que estava vindo. Estava vindo algumas questões ali, aí começa a vir imagem do trabalho, cenas do trabalho, né? E poderiam vir mais se ela desse atenção. Mas o que ela fez? Rejeitou. Porque o ego, ou o ser exterior, que acha que sabe o que é melhor, concluiu que aquilo ali não era o ideal. Que devia vir outra coisa. Então, ela descartou aquilo que poderia ser uma chave para trazer outras coisas. Às vezes nem era o trabalho, mas uma situação ali no trabalho que ia levá-la de encontro a algo profundo, a algo que estava congelado, a algo que ela precisava ver. Então, esse hoje é o nosso maior dilema. A gente se deixar ser conduzido por esse ser interior. Nessa palestra ele fala de uma forma muito bonita. Vou ver se eu acho esse slide também que eu... Ele é que sabe. Esse ser interior é que sabe o caminho. Com outras palavras, é o que o Gendry chama do nosso processo experiencial, a nossa dimensão experiencial, a nossa dimensão sentida. A gente, na nossa cultura, não está acostumado a dar muito valor para isso. A gente dá valor muito para o nosso racional e para o nosso controle. Então nós vamos seguindo aqui. A criança que se sente ferida, rejeitada, desamparadamente exposta à dor e à privação, encontra muitas vezes no entorpecimento dos sentimentos a única proteção contra o sofrimento. E muitas vezes, de maneira bastante real, ele é um mecanismo útil de proteção. O mesmo se aplica às circunstâncias de vida que a criança não consegue entender. Quando ela está confusa e percebe contradição e conflito, brotam em sua psique emoções igualmente contraditórias. A criança não consegue lidar com nenhuma delas. O entorpecimento também é uma proteção contra suas respostas, impulsos e reações contraditórios. Nesse caso, pode até ser a salvação. Então aqui ele está dizendo que o entorpecimento ele começa na nossa vida de uma forma que pode até parecer saudável. Quando que começa esse distanciamento da nossa experiência, esse entorpecimento, esse congelamento? Ele começa no momento onde a gente está tão frágil, tão exposto, que é necessário que a gente crie uma distância. Para a gente dar conta da vida. Dependendo das situações, se não tiver esse mecanismo, a gente entra numa depressão e num desânimo, num estado de, às vezes até de loucura. Por exemplo, quando encontra situações que a gente não consegue entender. Quando a gente traz assim memórias das crianças, é muito curioso, as crianças elas criam umas coisas. Eu lembro minha filha uma vez falando, não, papai, mamãe falou
isso e isso. E eu olhei para ela, achei tão absurdo aquilo que ela falou da mamãe, que a mamãe tinha falado aquilo. Eu não precisava nem checar, mas eu ainda falei aqui, está falando que você disse isso. Ela falou, eu? Não tinha falado, era uma interpretação, mas ela tinha essa ideia. Então, da mesma forma que eu concluo coisas que não aconteceram, eu também deixo de concluir coisas que aconteceram. Então, a memória da criança, o estado da criança, é um estado de ego ainda tão fragmentado, tão fragilizado, que dá margem para muitas situações que podem parecer confusas e contraditórias. Uma pessoa disse que quando ela tinha uns 5, 6 anos, e ela começou a se lembrar de uma experiência nessa idade, onde ela estava com um irmãozinho muito pequeno, num lugar, ela sabe que era uma experiência de sofrimento, de abandono, e ela sentia assim, cadê minha mãe? Cadê meu pai? E ela não via nessa lembrança dela, onde ela estava sofrendo, ela não via a mãe e o pai, mas uma hora ela para e fala assim, eu não sei se essa dor era a minha dor ou era a dor do meu irmão, que eu estava olhando para ele e imaginando que ele estava sentindo essa dor. Então, essa... Ali está te chamando. Esse é um dos casos que ele está dizendo, circunstâncias da vida que a criança não consegue entender, situações que ficam confusas, por que minha mãe não está aqui, o que está acontecendo, né? São situações que às vezes elas são tão confusas e elas podem gerar assim, contradições tão grandes, do tipo eu ter raiva do meu pai, eu ter ódio da minha mãe, ou do tipo eu pensar que minha mãe gosta de mim ou ela não gosta de mim. Meu pai gosta de mim ou ele me odeia? São contradições, são confusões tão grandes que às vezes é tão difícil lidar com isso que a gente cria um distanciamento. Naquela época não foi difícil, isso é uma proteção. O problema é quando esse entorpecimento passa a ser uma segunda natureza, quando ele é mantido muito depois das circunstâncias terem mudado. Quando a personalidade já não é uma criança desamparada, na menor medida, o início do mal é assim que nasce. Quando a gente já não é mais uma criança desamparada, mas continua mantendo esse entorpecimento. E aí que tem a origem do mal. A origem do mal é o entorpecimento. E o que ele vai dizer é que esse entorpecimento ele tem algumas fases. A primeira fase é 3 estágios. É o entorpecimento nosso, conosco, como proteção. Que é essa criança, nesse momento, a gente se protegendo. A segunda fase, esse entorpecimento, ele já começa a ser levado para as nossas relações. Aí ele diz assim, nessa etapa é uma atitude passiva de indiferença. Quando a gente começa a ficar indiferente ao sofrimento, a gente começa a ver o sofrimento das pessoas sem angústia. Grande parte dos males do mundo tem origem nesse estado de espírito. E por ser menos flagrante, parece menos prejudicial, pois a crueldade aberta suscita reações contrárias mais rápidas. Mas a indiferença passiva, ela é nascida do entorpecimento dos sentimentos e pode ficar muito tempo e passar despercebida, porque é muito fácil de ser camuflada. Ela permite à pessoa ceder seus impulsos mais egoístas, sem que isso seja detectado pelos outros. A indiferença pode não ser tão ativamente má quanto a crueldade explícita, mas a longo prazo é tão prejudicial quanto esta. Aí a frase do Einstein: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.
E assim também é o que responde os espíritos a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando o Allan Kardec vai perguntando: o bem não é bom? O bom não é superior? É superior. Então, por que que o mal prepondera no nosso mundo? Aí, porque os bons são tímidos. É a resposta dos espíritos. O que é isso? Os bons são tímidos. O que é timidez senão omissão, senão ego que está entorpecido? O tímido, ele está entorpecido. Ele está intimidado em seu potencial. Se eu sou tímido, eu não falo. Se eu sou tímido, eu não ajo. Se eu sou tímido, eu não estaria aqui falando com vocês. Mas não é porque o mal ele é muito mais visto do que o bem? Por exemplo, vamos pegar uma coisa mais prática. Você faz 99 coisas certas, uma você fez errado. Aquele errado é que vai ser visto. Não seria também por aí? Essa é uma boa questão. Mas, se a gente pensar que o mal é o mais visto, nós estamos falando que nós ainda temos mais atração pelo mal. Por que que os canais de TV e os jornais noticiam muito mais o mal do que o bem? Hã? Porque dá ibope. Né? Porque o mal tem audiência. Né? A gente ainda está muito mais identificado com o mal. Vai chegar um tempo que eu acho que isso não vai destacar tanto, não vai ter tanta importância. Né? Para algumas pessoas já é muito aversivo ver telejornais que a gente espreme assim e sai sangue, sai dor. Né? Já é muito aversivo para muitos de nós hoje. Gostaria de pedir o cuidado com o celular, quem tiver com ele ligado, para a gente manter aqui a nossa sintonia. A questão é que dentro da gente mesmo, a gente ainda destaca o mal. Quantas coisas boas a gente não faz e acaba que a gente dá ênfase. Valoriza também, somos nós que fazemos isso, né? Valorizamos mais o mal, valorizamos mais o pior. Né? Então, ele está dizendo aqui um outro conceito do mal, que o mal, então, seria quem está assistindo a TV, quem está dando ibope, né? Quem está se omitindo, né? Aqueles que observam e não fazem nada, quem está se intimidando diante da nossa missão. Todos nós temos uma missão, todos nós temos algo a colaborar com esse planeta. Se eu não estou fazendo algo, se eu não estou realizando o propósito da minha alma, eu estou deixando de colaborar. Né? Eu posso estar me omitindo de alguma forma. Então esse é o segundo nível do entorpecimento. E o terceiro estágio é a prática da crueldade, suscitada pelo medo. Ela também se apresenta pela raiva reprimida e pelo um processo sutil de fortalecimento do mecanismo protetor de entorpecimento. Então a crueldade, ela nasce tanto da raiva reprimida, que ela ficou tão reprimida, tem uma hora que ela sai de uma forma descontrolada. E não é só uma extravasão, aqui nós estamos falando da crueldade. E aí ela vem e é instaurada por um processo de proteção do entorpecimento. Como que seria isso? Ele diz, nessa palestra, que quando a gente se dispõe a ser cruel, nessa hora, quando a gente se dispõe
a esse nível, nós nos afastamos do medo e da culpa. Então, é um processo que fortalece o entorpecimento, porque se não fosse isso, eu ia sucumbir ao medo e à culpa. Então, por trás das pessoas que estão manifestando crueldade, o que existe é dor, raiva reprimida, medo e culpa. Eu me lembro de um sobrinho que estava vivendo um momento muito delicado, onde a mãe dele estava internada. Ele devia ter uns 3 anos, eu acho que eu já contei esse caso uma vez para vocês. E ele estava aflito, a mãe estava internada em estado grave já há alguns dias, ele estava muito fragilizado e todo mundo assim preocupado com ele. E a gente foi sentar para fazer um desenho. Eu, ele e minha filha, a gente estava ali desenhando. E ele é um menino muito, muito doce, muito carinhoso. Mas do desenho, a gente estava ali, minha filha desenhando uma florzinha, e ele vai e desenha um gavião que chegou para poder matar todo mundo. E eu olhei e falei, por que você está fazendo isso? O gavião, o que ele está querendo? Aí ele falava, ele está querendo matar todo mundo. Mas para que ele está querendo fazer isso? Porque assim ele se sente mais forte. Mas ficou tão claro esse... Ele estava ali, desenvolvendo sutilmente esse mecanismo para poder se proteger do medo. O gavião, naquele estado de crueldade, não tinha medo. Ele se fortalecia. Só que fortalecia o quê? O entorpecimento. Porque, no fundo, ele estava desesperado. Só que ele não sabia nem falar disso. Então veio aqui como uma proteção. Mas isso, nos adultos, isso pode vir de uma forma doentia. Na criança, aquilo ali era uma proteção. E aqui ele traz uma forma muito, muito curiosa também da gente perceber. O desejo de ferir aos outros pode existir apenas como uma emoção. E aí a gente vai começar a se enquadrar. Se a gente pensar que os cruéis não estão entre nós, o mundo está cheio dos cruéis, eles estão lá fora, ainda bem que a gente está protegido dos cruéis aqui dentro, Vamos dar as mãos contra os cruéis, vamos rezar para os cruéis melhorarem. A gente, no máximo, a gente pode ser um entorpecido omisso. Mas aqui entra um sutil detalhe. O desejo de ferir aos outros pode existir como uma emoção. Sem jamais se transformar em atos. Aí o detalhe, só que a culpa que a gente sente, ela não faz distinção. Se você realmente está sendo cruel, ou se você só está pensando. Se você realmente está enforcando o seu chefe, o seu marido, ou se você só está pensando em enforcá-lo enquanto você olha para ele e sorri. Esse desejo de maldade, esse desejo de ferir os outros, ele gera uma culpa. Esse é um mecanismo automático. Toda vez que a gente burla uma lei divina, imediatamente a gente sente as consequências. Tem uma palestra que o guia fala assim, que o simples fato da gente não estar vivendo, dando o melhor de nós, da gente não estar amando, isso já gera culpa em um nível profundo do nosso ser. Muito sutil. Então, toda problemática passa a ser negada.
tirada da consciência. Né? Quando eu desejo mal e sinto culpa, então o que eu faço? Tiro da minha consciência, de maneira que ela então não pode ser mais corrigida. E aí isso passou a ser o problema. Aquilo que eu não vejo, não tem como eu transformar. Eu só transformo aquilo que eu vejo. Eu só mudo aquilo que eu dou conta de aceitar. Borges, mais uma vez. Mais uma vez. Nós vamos dando as mãos, né? Então, eu amo o guia, porque tudo que ele vem dizendo, e eu me encanto, é o que eu estudei em psicologia, é o que eu mais me identifiquei na psicologia. Eu estou vendo aqui. Né? São conhecimentos psicológicos que ele traz, que está muito embasado com os princípios da teoria humanista. Tem muita coisa de psicanálise, o melhor da psicanálise, né? O melhor da teoria humanista. Tá aqui, sendo contemplado. Né? Tem muita coisa de Jung aqui, que a gente vai vendo. Então, não sei exatamente quem que é o guia, mas acho que ele é amigo dessa turma toda, desse conselho psicológico que vem orientando a humanidade. Eles fazem parte desse conselho psicológico. E a diferença que eu acho fundamental, e que não tem na academia de psicologia ainda, mas nós vamos chegar lá, é a possibilidade de unir essa dinâmica psicológica com a espiritualidade e a fé. Então ele passa a usar da nossa fé, do nosso recurso de fé e de espiritualidade para poder movimentar a dimensão psicológica que está travada. Porque ele fala, não existe desenvolvimento espiritual sem desenvolvimento psicológico. E não existe desenvolvimento psicológico sem desenvolvimento espiritual. E hoje isso fica dividido. Então aqui, esse encontro, para mim, é sempre uma celebração. Então, poder admitir, olha como é, mais uma vez aqui a psicologia, admitir, reconhecer, encarar uma emoção, por mais desagradável que seja, jamais prejudica o eu. Muitas vezes a gente tem medo de fazer contato com a nossa dor. Mas o que faz mal para nós não é o contato com a emoção, com a experiência, com o sentimento. O que faz mal é a gente não aceitar, é a gente brigar com a realidade, brigar com os nossos sentimentos. Porque ainda é muito difícil para a gente nos aceitar plenamente em tudo. Então, se a gente conseguir aceitar, encarar uma emoção, por mais desagradável que seja, isso jamais vai prejudicar a nós e aos outros, e esse é o caminho que fatalmente vai poder eliminar essa emoção desagradável. Confundir o impulso com o fato e assim negar ambos tem como resultado uma profunda perturbação do eu. Isso então vai afetar indiretamente as pessoas, porque o nosso processo vai continuar inconsciente. A essa luz fica claro que o entorpecimento no limite e levado às últimas consequências lógicas passa a ser crueldade ativa. A diferença entre os dois é apenas de grau. Então, esse é o resumo do texto, onde ele está trazendo para nós que a diferença para a crueldade, para o omisso, é apenas de grau. O grau do entorpecimento, que quando vai aumentando, a gente se torna cruel. Então, se a gente está omisso, nós já estamos melhorando. Mas o nosso objetivo é se tornar pessoas plenas, descongeladas, onde a gente possa viver tudo, né? Tudo que a vida nos trouxer.
Em todos os casos, pode-se ver, uma vez atrás da outra, como um todo, o dano, essa destrutividade, todo o mal resulta na negação do eu real espontâneo, que vai sendo substituído por reações secundárias que, de uma forma ou de outra, estão sempre ligadas ao medo. Então, isso aí que a gente falou. Quando a crueldade é aplicada ativamente, ela vai intensificando o processo de entorpecimento para afastar o medo e a culpa. O ato de infligir dor aos outros elimina, ao mesmo tempo, a capacidade de sentir do infligidor. Portanto, é um meio mais forte de desencadear o entorpecimento. Então, essa é a forma dele trazer para nós a visão sobre o mal. E a gente vai vendo o mal de outra forma. Agora ele vai aprofundar e abrir um outro ângulo aqui. Além do entorpecimento, existe um outro ponto que está na origem do mal e do sofrimento, que é a impotência. Quanto maior a nossa impotência, menos conseguimos evitar a dor. A criança, pela própria natureza, é impotente, fraca, dependente. Portanto, o sofrimento que ela sente exige meios como o processo de entorpecimento para diminuir o efeito do que atinge a pequena personalidade, que não é capaz de fazer alguma coisa a respeito. A impotência persiste no adulto, cuja psique continua infantil ou imatura. Os pontos problemáticos da vida interior são sempre marcados por esse sentimento de total impotência, que, no entanto, está ausente das áreas saudáveis. Então, em todos nós, temos áreas saudáveis e áreas que são marcadas por dificuldades, problemas, conflitos, confusões. Essas áreas, o que a gente vai encontrar quando a gente se aproxima delas é um sentimento de impotência. Então, eu acho que ele está definindo aqui impotência como uma experiência onde a gente fica sofrendo pela nossa incapacidade de lidar com a situação, né? Sofrendo por uma paralisia completa, de uma vulnerabilidade, mas que não, porque eu acho que até a vulnerabilidade, ela pode ser saudável. Mas aqui nesse caso é uma vulnerabilidade cheia de sofrimento, sabe? De um sofrimento, de uma profunda incapacidade. Então, se a gente perceber as áreas da nossa vida que nos fazem sofrer, nós vamos encontrar uma impotência, um sentimento de impotência. No caso de um filho, por exemplo, que vê alguma coisa entre pai e mãe e fica ali sem poder fazer nada, porque ele é pequeno e acaba carregando aquilo para o resto da vida. Ou uma mãe que também vê, né, os filhos fazendo coisas que ela fala, o que eu posso fazer? Né? E tem coisas que a gente sabe que não pode fazer nada, mas a gente lida melhor. E tem coisas que a gente, que é esse momento que ele está chamando da impotência, que a gente não consegue lidar bem com essa situação. A gente joga num desamparo, né? Eu fico num estado de desamparo, acho que essa é uma boa palavra. Né? Num estado de desamparo, de inconformação, de sofrimento e até de desespero. Paralisa, né? Que paralisa, paralisados. Né? Então a gente pode parar um pouco em silêncio agora e observar isso na nossa vida.
A gente tentar identificar que área da sua vida que existe um problema, que existe uma situação que faz com que você se sinta impotente. Em que você fica no estado de desamparo, no estado de paralisia, no estado de sofrimento, por não ver saída e por não se conformar em não ver saída. Perceba esse ponto, veja se é possível identificar essa área. Pode ser mais de um. Mas basta que a gente reconheça ao menos um, para que a gente possa identificar essa dinâmica. E aí o que a gente pode é olhar para essa situação e assumir a nossa condição diante dela, que diz: eu não sei lidar com isso. Esse é um aspecto da minha vida que eu não sei lidar com ele. Tem outros que eu lido bem, que eu desembolo, mas esse eu não sei lidar com ele. Eu quero aprender. Eu me abro para aprender. E o que essa palestra diz é que a gente pode começar a pedir ajuda para o nosso ser interior, que se eu não sei lidar, esse ser interno sabe. Porque ele tem uma sabedoria que não é racional. Ele tem uma sabedoria que vê caminhos que eu não consigo enxergar. Então eu começo um movimento agora de entregar para esse ser interno, para essa parte que ele está chamando de ser interior. Eu entrego para você o caminho. Eu não sei como lidar com isso, eu não sei como sair daí. Mas eu deixo que você me mostre o que eu preciso ver, o que eu preciso lidar. E se a gente fizer isso com confiança, vai começar a vir instruções, caminhos, mapas novos, mapas de novos caminhos vão surgir. Convidar vocês aí retomando, abrindo os olhos. E ele começa a fazer uma analogia. Que da mesma forma com que existem situações na nossa vida que a gente não sabe lidar e não controla, né? Os nossos órgãos são assim também. Eu controlo aqui meus braços, né? Meus órgãos exteriores estão sob o controle direto do ego exterior. Mas existe uma vasta área do corpo que a vontade exterior não influencia diretamente. Essas funções não estão sob o domínio da vontade interior. Elas funcionam perfeitamente, sem qualquer ato deliberado ou decisão da vontade por parte do homem. Elas deixam de funcionar bem. Olha só que interessante. Tem uma parte interna nossa que deixa de funcionar bem sem que a gente queira. E elas também funcionam bem sem que a gente esteja afetando ela, sem que a gente queira.
quer você queira ou não, seu coração está batendo. Você não participa disso. Está respirando. Seus órgãos estão em pleno funcionamento. E pode ser que eles comecem a falhar. E aí, você também não participa disso. Não cabe, não está na sua decisão. E da mesma forma os processos psíquicos. A gente pode controlar nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos, mas nós não temos controle sobre as nossas reações emocionais. Não está na nossa condição do ego exterior controlar minha reação emocional. E isso pode ser muito assustador. Não sou eu que decido o que eu sinto quando eu estou perto de uma pessoa. Não sou eu que decido o que eu sinto. Você pode querer sentir uma coisa, mas você não consegue. Você pode detestar sentir isso. Eu não queria sentir isso por ela, mas eu sinto. Mas eu não queria sentir. Mas eu não sou capaz de impedir que isso aconteça pela vontade exterior. Nós temos caminhos para que a gente possa ir desativando essas emoções detestáveis. Leva um tempo e dá o trabalho. Não é simples fato de querer, assim como eu quero, pegar esse copo d'água e dar um gole. Na verdade, a correlação entre o eu e a vida é direta. Assim como eu não controlo reações corporais internas, eu não controlo reações emocionais. Tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente não tem o menor controle. E a gente pode ver isso, questões, por exemplo, tem pessoas que sofrem no mundo dos negócios. Né? Financeiramente, não sei o que acontece, mas as coisas não dão certo. Eu não sei, eu estou fazendo tudo que eu acho que eu tenho que fazer e a coisa não está acontecendo. Ou o contrário, eu não sei o que eu faço, mas tudo dá certo. Onde eu ponho a mão vira ouro. Eu tenho um amigo que ele é assim, cara, ele é rico, com 20 anos de idade. Tem um monte de área da vida dele que está bloqueada. Mas essa área profissional, com 20 anos de idade, onde ele punha a mão, o negócio brotava dinheiro, saía dinheiro, o cara é milionário. Impressionante. Né? Aí faz uma parceria com um sócio, aí acho que eu vou fazer mais uma empresa, aí a outra empresa fica maior do que a primeira. É uma coisa assim. Campo dos relacionamentos. Né? Canso de ouvir pessoas, chegam lá, pois é, estou querendo me relacionar, aí eu vou, fico lá, vou na balada, não pego ninguém. E vou de novo, não pego nada. Está fluindo. Aí faço um Tinder lá, me curte, a gente combina e não vai. Não flui. Não acontece. E eu estou aqui querendo, eu estou me abrindo, mas não vai. Eu não sei o que eu faço. Na vida. Situações que a gente não controla. E ele está dizendo, é a mesma relação. Do nosso, quanto mais distante eu estou desse domínio interior, mais isso também se expressa na minha vida. Aí vai falando, mas tem uma forma da gente lidar. Vou ter que antecipar um pouco aqui pelo nosso tempo. A relação entre o corpo do homem, o seu mundo interior de sentimentos e a vida interior do homem são as mesmas. Elas são divididas por uma linha que separa uma parte em que ele consegue influir e outra parte que ele não tem domínio. E a parte que a gente não tem domínio, a gente não entende, ora se revolta e ora teme. Foi essa ideia, então, de que existe um poder estranho, independente de mim atuando, que surgiu o conceito de um Deus exterior.
Olha que interessante. Foi aqui é que surgiu o conceito de um Deus exterior, para tentar explicar aquilo que eu não controlo. Se isso está acontecendo na minha vida, e eu não sei o que fazer e não tenho controle sobre isso, é Deus que está fazendo isso comigo, ou que me deu isso. Aí eu dou graças a Deus quando Ele me dá uma coisa boa. Graças a Deus, olha aí, ó, chegou para mim esse presente. Então é Deus que deu, porque eu também não vejo que eu conquistei isso. Ou eu estou me sentindo abandonado por Deus quando eu não estou conseguindo interferir nesse processo. De um Deus exterior. É um Deus também separado de nós. Porque está tudo separado. Está separado o ser interno que faz as coisas acontecerem. Está separada a consciência dessa parte nossa. Está separado, então, a nossa proximidade de Deus. Então a gente começa a pôr tudo fora. O que muitos deixam de perceber é que as limitações das faculdades exteriores do ego existem unicamente quando se ignora que essas faculdades, aqui é que é a chave para a gente poder concluir a palestra. Então, é a pergunta que ele faz: o que a gente faz então? Diante dessa impotência, diante dessas questões? Aí ele fala, olha, realmente, o seu poder, sua faculdade do ego externo, a parte sua que sabe interferir, ela realmente não vai dar conta de entrar em algumas áreas. Mas elas podem ser usadas com a finalidade de entrar em contato direto com o homem interior, o ser interior, que por sua vez assume a tarefa de acionar as faculdades interiores. Olha a chave que ele está dando para nós. Que aí agora entra um trabalho de fé, que ele está nos dando uma chave. Toma aqui para vocês uma chave, para vocês saírem dessa. Vocês não vão sair pensando só, se debatendo, forçando a barra. A chave para você sair é usar a parte suas que controla, porque tem uma parte que controla, que fez com que vocês viessem até aqui. Essa parte, usar ela para dizer, eu quero entrar em contato com o meu ser interior. Que por sua vez, e aí eu começo a dar poder para o meu ser interior, porque ele está muito pouco poder, gente. A gente não dá espaço para ele, a gente não escuta ele. Imagina um funcionário da sua empresa, fica lá no cantinho da mesa, e todo mundo tem um microfone menos ele. Todo mundo fala e ninguém escuta ele, ninguém dá a vez para ele. Só que ele é um sócio da empresa. Se ele não for o presidente, que às vezes ninguém está sabendo que ele é o presidente, ele fica ali quietinho na humildade, na timidez dele ali, ó. Porque o eu interior, ele não se impõe. Ele fica ali. Se a gente não der voz para ele, ele vai ficando desconsiderado até o momento que a gente vai entrar numa crise, para ver se então a gente para escutar algo diferente do que esse ego controlador tem como certo. Então, o ser interior, ele tem uma tarefa, ele pode assumir a tarefa de acionar faculdades interiores do corpo, dos sentimentos e do nosso destino aparente. A consciência exterior precisa ser usada para ativar a consciência interior. Essa é a essência de como lidar com a nossa impotência. A gente precisa ativar a consciência interior. Apesar do enorme poder dessa última, ela responde apenas ao esforço direto, propositado da mente exterior. Se a gente não for lá e der voz, ele não vai responder.
terminando. Então, quando dá voz, o ser interior ele vai trazendo para nós as nossas distorções, os nossos equívocos, os nossos bloqueios para ser eliminado, e aí sim as áreas que estavam fechadas começam a se abrir. Se tem uma área fechada na sua vida, é porque existe bloqueio na sua alma, é que existe distorções na sua alma, equívocos arraigados na sua psique. São essas distorções que criam uma barreira entre a consciência exterior e interior. Mas na medida que a gente vai tendo insight, nós vamos adquirindo mais compreensão, as atitudes destrutivas mudam. E a cooperação entre o ser exterior e interior vai se ampliando e a gente vai ganhando mais controle. A princípio isso pode parecer uma coincidência. Olha que interessante, aconteceu isso. Coincidência, justamente no momento que eu comecei a pensar nisso, a me abrir. Às vezes coisas simples que eu começo a delegar para o eu interior. Eu tenho um amigo que ele fica brincando com isso, mas toda vez que ele vai em um lugar, ele já vai delegando para o ser interior dele que ele vai achar uma vaga na porta. Aí ele pega um caminho, ele chega e ele acha a vaga na porta. Se ele soubesse fazer isso com todos os outros aspectos da vida dele, ia ser ótimo, achar cada vaga. Mas nesse ponto, ele consegue. É impressionante, ele sempre acha uma vaga. Ele já tem tanta certeza. E ele delega, ele vai por um caminho, ele está lá, cadê? Ele já chegou. Isso ele põe fé, né? Isso ele põe fé, sabe? Mas a gente não põe fé que existe uma parte nossa que pode achar essa vaga, que pode achar um caminho. Eu não sei, mas uma parte minha sabe. Você pode confiar que uma parte sua sabe? Esse aqui é o X. Para que a gente rode a chave. A gente já está com a chave na mão. Agora, para pôr ela na fechadura e rodar, eu preciso de confiar que existe uma parte minha sábia que ela pode desbloquear, ela pode achar caminhos, ela pode achar vaga. E aqui isso que a gente já leu no começo, e agora para encerrar, é o ser interior que gera, olha que bonito, é o ser interior que é o gerador da vida. É o ser interior que gera, mantém e recupera a saúde. Ignorar a sua presença e o seu poder faz necessariamente do homem uma vítima impotente. É o ser interior que pode criar uma vida construtiva, na qual tudo que é preciso do exterior é dado, porque não existem barreiras interiores. Quando não existem barreiras interiores, tudo no externo pode ser me dado. Não é bonito isso? Tudo flui, porque não tem barreira. É assim que o Cristo vivia, ele queria, ele fazia. Estava completamente interagindo com esse ser interior o tempo inteiro. Não tinha barreira, não tinha limites para as ações dele, que a gente fala, nossa, que é isso? Se ele quisesse curar, ele curava. Se ele quisesse transformar a qualidade da água, coisas que parecem estranhas, diferentes. É a pessoa interior que precisa ser contatada com as faculdades da vontade e da mente da pessoa exterior. Quer dizer, a gente tirou o que estava sobrando e Deus pode viver dentro, né? Aí, agora sim, né? Eu posso voltar a encontrar o que é o ser interior, né? Senão essa parte divina em nós. E ela não está tão distante assim. Né? Nós estamos descobrindo caminhos para acessá-la. Se a gente fizer silêncio, se a gente escutar, ela vai se manifestando de formas, às vezes, simbólicas, de formas que a gente não controla, né? Que às vezes nos levam para caminhos que a gente não queria ir. Nós estamos aprendendo a nos deixar ser guiados por essa parte. Então, eu convido vocês a fechar os olhos para a gente poder encerrar.
mais uma vez em estado de gratidão, por estar recebendo da espiritualidade, da vida, essas chaves de libertação, que a gente entende, mas que a gente reconhece que vamos precisar de um tempo para assimilar esses conceitos e pôr em prática. Mas aqui eu vejo um caminho. Aqui estamos diante de um caminho de libertação. E diante desse caminho, nós agradecemos e nos colocamos agora também em gratidão a todas as bênçãos que chegam dos nossos amigos espirituais, de Deus, das forças do Cristo, que nos incentivam a seguir adiante nesse caminho, a confiar nesse poder do reino interior que existe dentro de nós e nos deixar ser guiados por Ele para os caminhos de realização da nossa alma. Que assim seja. Graças a Deus.